toda mesa, vamos dizer 99,9% tem 3 frequências básicas: agudo, médio e grave. 3 frequências básicas: agudo, alto, high, médio, médio e grave, peso, ok? Agudo, médio e grave. Essas frequências eu só vou adicionar ou tirar frequência se realmente tem necessidade para aquele lugar que você está mixando. Porque nem sempre você tem que puxar agudo, nem sempre você tem que colocar grave. Depende. Por exemplo, eu pego um microfone desse aqui, um SM58 Beta, passo para uma boa mesa de som. Uma mesa analógica como essa, apesar de ser analógica, apesar de ser pequena, é uma boa mesa, estamos falando de uma marca conceituada. Vou fazer um som, por exemplo, dentro de um ambiente que tem um tratamento acústico. Dentro de uma sala de teatro, por exemplo. Tá tudo bonitinho lá. Coloco uma caixa de som, fazer uma palestra. Alguém vai dar uma palestra. Pronto, coloco ali tudo bonitinho, dou o microfone pro palestrante, peço para ele falar alguma coisa e vou percebendo o que está primeiramente sobrando. Eu, Adriano Max, eu começo sempre as minhas equalizações eliminando o que está sobrando. Porque, veja bem, se você começa a eliminar o que está sobrando, o que vai acontecer? Automaticamente, quando você tira o que está sobrando, aquilo que não estava aparecendo tanto passa a ser percebido melhor. Olha só que interessante. E a maioria das pessoas fazem ao contrário. Tá errado? Não, não tá errado. Cada um acha um jeito melhor de trabalhar, um jeito melhor de gerar o resultado. O importante é que no final não, né? Porque senão acabou o evento. Tem que ser no início, logo no início ali. O importante é que o seu áudio fique um áudio bacana, fique perfeito. Por isso que a gente tem que amadurecer o nosso ouvido, né? Treinar o nosso ouvido, ouvir boas referências, investir num fone de ouvido bom, invista no som. Você que é técnico, invista num fone de ouvido bom. Esse é um dos maiores investimentos que você pode fazer. Para mim, o primeiro investimento é fazer um bom curso. Fez um bom curso, aprendeu com um cara bom, um cara que tem didática, um cara que tem passo a passo, que te faz entender de verdade, que dá prazer, dá continuidade daquilo, pronto, excelente. Próximo passo, se programe para comprar o seu fone de ouvido dos sonhos, porque todo técnico merece um bom fone de ouvido. Isso vai ser ferramenta de trabalho para você trabalhar, ganhar o seu dinheirinho e entregar um conteúdo de qualidade cada vez mais para os seus clientes, para você que está ali comandando o som na sua igreja ou no auditório ou algo do tipo. Beleza? Então lembre-se dessa dica da equalização. Comece tirando o que está faltando. Você já percebe de cara que está sobrando médio. E geralmente nos ambientes que não tem aquele tratamento acústico muito bom, sempre sobra médio. É incrível, né? Porque as paredes são lisas, o chão é de cerâmica, o teto às vezes, sei lá, é de laje ou é de lata. E aí, naturalmente, vai ter ali uma reflexão, uma sobra de frequências médias gigantesca. Você já começa dando aquela eliminada no médio, se esse for o caso. Grave é difícil sobrar, viu? A não ser que você tenha boas caixas de subgrave e o ambiente também seja esse ambiente meio desregulado, frequência roda para todo quanto é lado, né? Mas vai eliminando e aí depois que você cortou o que estava sobrando, agora você vai puxando o que você sente que precisa para aquele ambiente. Claro, tudo isso de acordo com a caixa de som que você está usando, de acordo com o posicionamento dela, de acordo com o tratamento acústico. De repente você monta um setup maravilhoso, equaliza tudo bonitinho, fica lindo. Aí você pega aquele mesmo sisteminha, aí vai ter um evento externo, vai ter um trabalho de evangelismo hoje, a gente vai fazer um trabalho numa escola. Aí você tira aquelas caixas e coloca em outro lugar. Muda tudo. Mudou completamente. Mudou a acústica, mudou tudo. Né? A física, tá tudo diferente. O vento, tudo isso compromete com as frequências e as mudanças delas. Então, nós técnicos temos que ter essa percepção rápida e fazer esse ajuste rapidamente. Então, vamos fazer aqui uma equalizaçãozinha básica. Para mim aqui, o som que está chegando no meu fone, eu percebo que não tem sobra de nada. Tu fala, por que não tem sobra de nada? Porque o microfone é muito bom. Por que esse microfone, o SM58, esse Beta, né, o Beta, por que ele é mais caro do que o comum? Porque você percebe que ele já entrega um som mais pronto, né? O SM58 comum, ele é mais flat. Esse aqui você já percebe que ele tem já umas frequenciazinhas que ele já vem de fábrica ali, meio turbinadinho, né? É aquele microfone que você pega, já sai falando e já tá tudo certo, né? Pena que eu não tenho aqui agora
o SM58 comum para fazer um rápido comparativo para você, mas tá tudo certo. De qualquer forma, o que eu faria aqui para deixar esse som um pouco melhor? Eu puxaria um pouquinho de brilho, então eu vou vir aqui logo na sequência, eu tenho aqui equalizador, tá aqui agudo, médio e grave. Essa mesa tem duas funções aqui, que eu vou falar sobre elas já já, que é o corte de 80 Hz e do compressor. Mas eu quero entrar num assunto que é mais importante depois do ganho. A equalização, para mim, é a mais importante de todas. Então vamos lá aqui no agudo. Então de acordo que eu vou puxando aqui, eu vou trazendo mais brilho para minha voz. Como que eu percebo brilho? Quando você sente que tá faltando S, Z, X, CH, tudo isso aí é onde você percebe a chegada do brilho. Então qualquer palavra que tem Z, X, CH, tudo isso te ajuda a identificar se o brilho está chegando ou não. Agora, qual que é o ponto máximo? É quando você começa a perceber uma saturação, quando o áudio começa a estourar, rachar nas frequências agudas. Então você vai achando o ponto ali, claro, com todo cuidado, para evitar aquela famosa microfonia, né? Vai com carinho, vai com calma e pronto. O áudio chegou, tá bonitinho, tá bacana, acertou, tá tudo certo, né? Então pronto. É o que eu faria aqui na minha voz para essa situação de uma coisa mais de aula e tudo, seria perfeito. Agora, como é que a gente pode fazer aqui para perceber um pouco mais sobre essas frequências? Grave. Se eu corto a minha voz, todo o meu grave, olha só. O que aconteceu? Eu perdi peso. Todo o peso da minha voz foi embora. Agora, vou colocar grave, ó. Vou colocar no máximo. Aí ele vai começar a pegar o máximo de grave que a minha voz tem. Claro que eu tenho algumas limitações, diferente de uma outra pessoa, um outro homem que de repente tem um grave, sei lá, ele tem um grave 80 Hz a mais, ele tem um 100 e não sei o que, ele vibra mais. Então depende, muda de voz para voz e você vai ajustando isso. Sabe aqueles caras que tem aquelas vozes pesadas? A voz do cara é tão pesada que você tem que às vezes tirar um pouquinho de grave, para não ficar aquela coisa embolada, né? E aí o médio, que é esse som mais nasal, ó, laranja, 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 10 por, né, aquele som bem de corneta, né, para quem já viu aí o carro do ovo, né, aqueles carros na rua que fica vendendo, é só isso aqui, ó. Olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo, tá vendo, ó? Só a corneta, corneta, corneta. Esse som maravilhoso. Então esse é o médio. E tá aqui o nosso amigo agudo. Então se eu fosse fazer uma equalização rápida aqui para minha voz, eu faria exatamente isso. Ó. Puxaria aqui um pouquinho no brilho, deixaria o médio flat, o grave também, tá tudo certo. Agora, para poder entender o que nós temos aqui em cima, ó, tem aqui um botãozinho, que é esse cara aqui, que é um botãozinho que ele corta 80 Hz. 80 Hz ele está na região dos graves, né? E quando a gente pega ali o nosso equalizador gráfico, né, você tem um equalizador de 31 bandas, né, você vai pegar e divide ele. Você tem ali parte da esquerda, parte do meio e a parte da direita. Da parte toda da esquerda, você vai ter ali as frequências que vão sair do meio, que é médio, e vai virando médio grave, vira sub. Aí do médio para o contrário, você vai ter ali médio, médio agudo e que vira agudo. Então é muito simples entender um equalizador. Agora, como é que eu fico bom num equalizador de 31 bandas, por exemplo? Cara, é sentando na frente dele, colocando um fone de ouvido, abaixando uma por uma e percebendo o que ela influencia, o que aquela frequência ela influencia diretamente naquela música, ou naquele instrumento, ou naquela voz. Então, quer ficar bom de ouvido? Treine muito. Exercite o seu ouvido ouvindo coisas boas e percebendo essas equalizações. Aí fica mais simples. Então, quando você vai ali no equalizador, vai para a esquerda ali, você vai perceber que você vai ter ali 100 Hz e vai ter 80 Hz, que são as regiões mais graves. Tá ali o bumbo, por exemplo, está dentro de 80 Hz, 63. Aí ele me traz aqui, essa mesa me traz aqui, aí amarra um botãozinho para fazer um corte de 80 Hz. Quando que eu vou utilizar isso? Quando eu percebo que tem muito puff, por exemplo. Tá batendo muito. O que é puff? Né? São palavras que você fala com P, com B, né? Dá aquela explosão, né? Você pode, uma das alternativas para poder eliminar isso é você vindo aqui e dando uma tiradinha no grave. Isso pode resolver, dependendo da explosão, da frequência que está sendo gerada pelo som da pessoa. Ou você pode, de uma forma mais rápida, vir aqui e apertar o 80 Hz. Ele também vai dar essa cortada.
que fica super legal, super funciona. Então qualquer coisa que você tiver aí no áudio, na sua música, na sua mixagem, que esteja sobrando um grave e que você não consiga resolver isso aqui nesse equalizador, no grave dele, você vai ali no filtro, corta e tá tudo certo. Outro recurso que tem nessa mesinha que eu acho, quando eu vi, eu falei, pô, que legal, que é o compressor. Nada mais é do que um recurso que eles colocaram somente para os 2 primeiros canais, né? É uma pena, mas já ajuda, você já consegue ter ali dois processamentozinhos básicos nos 2 primeiros canais. Que o compressor, ele nada mais é do que um recurso que vai te ajudar a eliminar picos. Ele vai dar aquela seguradinha no som para você, deixar o som um pouquinho mais presente. E ele já vem já pré-setado de fábrica, que ele vai ter uma atuação ali, ó. Quando você tiver o som passando de mais 20, ele já começa a eliminar menos 5 dBU. Então é um recurso muito legal que ajuda bastante. Eu vou te mostrar na prática como é que funciona isso aí. Ó, sem compressor, ou seja, não está comprimindo nada. E agora eu vou começar a puxar aqui e vamos ver como é que a voz vai começar a melhorar. Você vai sentir que ela vai ficar mais perto, mais presente. Olha que bonito, olha que bacana, ó. 1, 2, testando, 1, 2, testando, e agora estou testando com compressão. Então a minha voz começa a ficar um pouco mais presente, começa a ficar mais na cara, né? Vamos tirar agora a compressão, olha a diferença, sem compressão e agora com compressão. Então ajuda muito, isso aqui ajuda muito, é um excelente custo-benefício para você dar um pouco mais de presença, um pouco mais de deixar o som ali mais na cara e evitar saturação, né? Quando você tem um recurso mais detalhado de compressão, quando é uma mesa digital ou algo do tipo, claro que você pode explorar muito mais os recursos, você pode trabalhar muito mais os detalhes, né? Atuar de forma muito específica e muito particular dentro de cada instrumento, dentro de cada voz. Mas o compressor está aí para ser usado. Se a sua mesa analógica tem esse recurso, não tenha medo de utilizar esse recurso. Só tome cuidado, porque é o seguinte, o ideal, na minha opinião, para você, é que você, depois que você ajustou o seu ganho, o seu volume, vá no compressor e deixe a equalização para depois. Porque se você faz a equalização primeiro e depois vai no ganho, é bem provável que você vai ter microfonia. Porque ele vai dar uma amplitude no seu áudio. Isso vai gerar um pouco mais de volume. Então pode ser que você tenha esse detalhezinho aí, tá? Eu resolvi não passar por ele depois do ganho, porque eu queria falar primeiro da equalização, que é um assunto que, na minha opinião, é o mais importante no mundo do áudio. Se você entende sobre a equalização, meu amigo, você tira som de qualquer coisa. Quando eu comecei com áudio, eu lembro que eu ia fazer alguns sons, era contratado para fazer som de eventos, ou ajustar som de igrejas que tinham um som muito simples, e às vezes era um microfone de uma marca muito barata, uma caixa de som razoável, e mesmo assim a gente conseguia deixar o som bacaninha. Por quê? Ouvido. Se você sabe o que é agudo, sabe o que é médio, sabe o que é grave, e faz um ajustezinho, de repente o alinhamento da caixa de som é uma coisinha boba, que você dá um tapazinho ali, tudo muda e tudo fica diferente.